desse evento, a gente fica bastante tocado, emocionado e também impactado com todas essas histórias que a gente está há 3 dias escutando, né? Apesar da gente trabalhar com alguns temas e acompanhar alguns processos, é muito impressionante toda essa história de exclusão, né, de desigualdade e de vulnerabilidade do nosso povo. A gente vê em todas essas histórias aí as diferentes situações, as diferentes temáticas, mas alguns problemas comuns. De um lado, essa ganância do poder econômico, a ganância dos grandes empreendimentos, a ganância empresarial. Do outro lado, o não respeito, a desvalorização da vida do ser humano, que não tem nenhum valor, né? E daqueles seres humanos que historicamente já são vulnerabilizados por falta de acesso, por perda de direitos, etc. E desse mesmo lado, a desvalorização do meio ambiente, que também, desse modelo econômico que a gente vive, da sociedade atual capitalista, também não tem nenhum valor. Quer dizer, a desvalorização humana e natural, e do meio ambiente natural de um lado, contra a ganância do poder econômico e empresarial do outro, produzindo cada vez mais a exploração e a vulnerabilidade dos seres humanos. Então, eu acho que a gente precisa se perguntar, acho que alguém aqui na manhã de algum desses dias, como fazer a pergunta certa, né? Porque são muitas as perguntas, são muitas as questões, e a gente tem que tentar focar em algumas perguntas. Como superar essa condição de contínua exploração da vulnerabilidade dos seres humanos? Como trocar essa lógica da imposição pela lógica do diálogo, da negociação e do respeito, né? Será que é necessário, como o José Paixão trouxe aqui, os fogos, os tiros, a forçação, né? uma estratégia bastante violenta para que a gente possa trocar essa lógica da imposição de políticas, da imposição de decisões por uma outra lógica do diálogo com as pessoas, as comunidades que estão sendo diretamente afetadas por essa lógica da ganância empresarial. Quer dizer, como é que a gente pode construir juntos uma outra lógica? Como ir além, né? Como fortalecer essas lutas, dar visibilidade? Porque eu acho que a rede, ela tem feito bastante isso, né? Dar visibilidade, escancarar as lutas, juntar as pessoas, esse fórum aqui, seminários como esse, troca das experiências, ouvir o outro, como o Sebastião bem colocou aqui, é importante a gente perceber que não estamos sozinhos, porém, eu acho que esse é um passo, né? Como que a gente consegue dar um outro passo nessa direção desse fortalecimento dessas conquistas? Como é que a gente junta o conhecimento acadêmico, as pesquisas, os levantamentos, os dados, as informações sobre o que acontece, com essas outras lógicas para produzir novas conquistas? Porque eu tenho a impressão, gente, que a gente precisa apurar cada vez mais a nossa escuta, as nossas diferenças. Elas podem, sim, produzir racismo, mas elas podem também produzir muita riqueza. Então, a gente precisa explorar mais isso, quer dizer, que as nossas diferenças juntas possam produzir fortalezas e conquistas, né? Agora, para isso acontecer, nós acadêmicos, nós de ONGs, nós da rede, todos nós precisamos apurar uma escuta muito, muito cuidadosa, para que a gente não cristalize uma lógica só. A gente precisa estar atento para incorporar esses novos olhares, essas novas lógicas. E aí não é só escutar e achar bonito, uma coisa folclórica, mas realmente incorporar novas lógicas numa perspectiva de realmente atuar numa autonomia, no protagonismo desses movimentos, né, que eles se libertem e consigam, nas suas trajetórias,
e adquirindo poder. Eu acho que a gente está falando, e a rede tem isso nos seus princípios, a gente está falando de uma luta de virada de poder. É isso. Eu acho que a gente está pensando e está caminhando para uma virada de relação de poder mesmo. Quem nunca teve poder, poder começar a ter poder. Né? Poder experimentar isso. Agora, poder a gente não transmite poder. A gente não dá poder para as outras pessoas. Poder se conquista. E isso está muito presente na fala de cada uma das lideranças aqui. De que forma, uns com muito mais luta, outros com menos lutas, outros porque conseguiram parcerias acertadas, outros porque não conseguiram parcerias ao longo do percurso, mas de que forma cada um desses movimentos conquista o seu próprio poder, com autonomia, com protagonismo, falando por si, né? Sebastião apontou isso também, quer dizer, como que a gente, nós, ONGs, nós, rede, nós, acadêmicos, podemos fortalecer alguns movimentos sem falar por, sem tutelar, sem ter uma atitude assistencialista. E a gente acha que isso daí é um discurso que é fácil, mas não é fácil. Às vezes a gente se pega fazendo alguma coisa que é a mesma lógica do dominante em cima do dominado. E a gente, às vezes, peca por isso. Como construir uma parceria em que a gente possa efetivamente olhar para o nosso diferente e escutá-lo com outros olhares, com novas formas de fazer, né? E conseguir integrar isso. Nas diferentes lutas aqui apresentadas, e nos diferentes processos de conquista de poder, porque esses movimentos estão crescendo, esses movimentos têm acumulado trajetórias, têm acumulado métodos próprios, têm acumulado formas de fazer. O que foi decisivo para o alcance de uma ou outra vitória? Quer dizer, o que na luta desses movimentos, o que a gente identifica que foi decisivo? Alguma ajuda, alguma parceria ou múltiplas estratégias? E quais os fatores importantes para essa conquista acontecer? Quer dizer, como que cada passo, gente, eu não estou falando de uma grande conquista, vamos falar das pequenas conquistas nas suas trajetórias. Foi apontado aqui diferentes conquistas, né? O Paixão colocou a conquista maior, que foi eles conseguirem barrerar o depósito de lixo tóxico. Mas antes de acontecer isso, algumas pequenas conquistas foram acontecendo. O que possibilitou a criação da recente Associação de Catadores de Jardim Gramacho? Como é que foi isso? O Sebastião já apontou aqui alguns pontos, como é que ele começou a suscitar isso dentro do próprio movimento. E como, finalmente, a rede e o GT Racismo Ambiental pode ajudar nesse impulsionamento dessa conquista. Quer dizer, uma vez identificado o que dá certo, o que não funciona e o que não queremos, o que queremos, né, em termos de articulação, de rede, para que a gente vá um pouco além da denúncia, da articulação entre nós, né, o que a gente pode dar, qual é o passo seguinte, para a gente fortalecer isso cada vez mais, Brasil afora.